Agora é que está a Ah, gravação. Maria, eu costumo ter aqui a minha cara e hoje não tenho, porquê? Som não há. Esta reunião Aí não. Este está mudo mesmo. Ai, vídeo. Ah, está bem, está bem. Obrigada. Desculpem que eu estou aqui com um problema. Bom, mas não importa. Peço desculpa. Continuam a ouvir, não é verdade? Sim. Sim, senhor. Ok. Foi aqui um pequeno interregno. Portanto, estava eu a dizer que pouco tempo depois de 1962 surge o Moniton, que lhe veio perturbar a consciência, a ele, ao Donadieu. O aparecimento da obra espiritual de Teilhard à margem da alçada das autoridades religiosas que anteriormente tinham proibido a sua divulgação, criou nelas um sentimento de irritação e levou a que os meios conservadores pedissem a sua condenação. O Papa João XXIII não cedeu aos pedidos do Santo Ofício, nesse sentido, e resolveu produzir um documento, o Santo Ofício resolveu produzir um documento, o Monitum, que não sendo uma condenação, era antes uma advertência aos estabelecimentos de ensino religiosos, a começar por seminários, quanto aos perigos para a fé da leitura dessa obra e recomendando a sua retirada do alcance dos possíveis leitores. Tendo essa vacilação na fé sido ultrapassada com a ajuda de opiniões dentro da Igreja que lhe mostraram o contrário, o autor partiu para um conhecimento aprofundado da obra de Teilhard, o que o levou a, depois de ter já uma formação científica, se dedicar ao estudo da teologia, de que viria a ser professor. Foi nessa qualidade que, durante largos anos, ministrou cursos sobre Teilhard em diversas faculdades de Paris. Conforme o autor aponta, a principal marca do pensamento de Teilhard foi a concepção do fenómeno da evolução, determinante não só da explicação dos fenómenos naturais, tal como a ciência os estuda, mas também da compreensão desses mesmos fenómenos à luz da fé. Para Teilhard, não há duas realidades, mas uma só, que é Deus criando por evolução, não criando diretamente as coisas, mas fazendo com que as coisas se façam. Digamos que Teilhard, como cientista, observa os fenómenos como cientista, observa os fenómenos, mas que, como crente, os interpreta à luz da fé revelada. É exatamente disto que tratará no segundo capítulo da obra, intitulado O Visionário da Ciência, em que o autor faz o confronto entre épocas no plano científico e tecnológico.
A grande preocupação do nosso autor ao escrever esta obra é o de sublinhar que o pensamento de Teilhard, hoje, só pode ser válido sendo revisitado à luz dos conhecimentos da nossa época. Recorda-nos o que escreveu o teólogo Wildiers, prefaciador de toda a obra de Teilhard, o qual nos diz, com licença que eu vou ler. A grande tarefa que nos espera de agora em diante, portanto, Wildiers estava-se a referir à obra de Teilhard que estava a começar a ser editada pela Seuil em Paris, nos anos 50, finais dos anos 50. Portanto, a grande tarefa que nos espera de agora em diante é a de continuar o pensamento do padre Teilhard de Chardin nos domínios da ciência, da filosofia e da teologia, para lá dos limites que as circunstâncias lhe impuserem. É nesta condição, e só nesta condição, que a obra começada por ele atingirá o seu pleno desabrochamento e dará os frutos que dela ele esperava. E afirma que é nessa linha que se vai esforçar por fazer neste livro, dando as maiores precauções para que, procurando ver o mundo como Teilhard, permaneça fiel ao seu pensamento. Não se trata, de algum modo, de completar Teilhard, ainda menos de o corrigir, mas de o prolongar na direção que foi a sua. Assim, poder-se-á esperar restituir-lhe uma atualidade marcante e fazer reencontrar o seu fascínio deslumbrante de outrora. Completando a apresentação do plano da obra, assinalaremos que o terceiro capítulo, intitulado Peregrino do Futuro, aborda a visão prospectiva de Teilhard, e que o quarto capítulo assinala o seu papel profético como renovador da teologia. Abordemos, portanto, agora o primeiro capítulo que o autor intitulou Um Aventureiro do Espírito. Leiamos rapidamente o que o autor nos diz na abertura deste capítulo. António, peço desculpa, mas há muitos microfones abertos e as interferências atrapalham bastante. Mas eu não ouço interferências, estão interferências. Então eu vou tentar fechar. É que eu já fechei alguns, mas não consigo fechar todos. Destacar para tudo marcar. Ana Gonçalves, pode fechar o seu áudio? Ana? Sim? Exato, já está. Não, Ana Gonçalves, fechar o áudio. Eu sei lá fechar. Tá? Não, não sabe, paciência. Não. E depois há aqui pessoas que estão sem imagem.
Pronto, eu vejo que tenho os áudios todos fechados. Exceto o Miguel Amado, mas a Ana Gonçalves já tem. Pronto. Ok. Estará bem agora assim? Penso que sim. Pronto. Então, estava eu dizendo que o autor abre o primeiro capítulo da obra, que se intitula Um Aventureiro do Espírito, com a seguinte intervenção. Começar esta obra pela biografia do padre Teilhard de Chardin, antes de apresentar o seu pensamento, pode parecer demasiado clássico. Porém, esta opção impõe-se, porque a vida fascinante deste homem determina, a diversos títulos, a singularidade do seu pensamento, mergulhado pela força das circunstâncias nos acontecimentos mais trágicos do seu tempo e situado numa encruzilhada de relações excepcionalmente surpreendentes e ricas, ele pôde antecipar o futuro exatamente a partir das suas experiências de vida, com o avanço de quase um século. Ele iria colocar como autêntico precursor as grandes questões dos nossos dias. Mundialização, hegemonia da ciência e da técnica, diálogo de culturas, violência entre os povos, diálogo entre razão e fé, renovação da Igreja, nova maneira de apresentar o cristianismo. Portanto, diz-nos, isto é o que nos diz o autor ao abrir o capítulo. Nesta linha, portanto, afloremos os aspectos e momentos mais marcantes do percurso de vida de Teilhard. Ele nasce em 1881 no seio de uma família da pequena aristocracia rural, no château familiar de Sarcenat, no Auvergne. É o quarto de uma irmandade de 11 irmãos. O pai é um autodidata que se preocupa em fazer interessar os filhos pelas riquezas geológicas da região, conhecida por seus formidáveis vulcões, e a mãe, apesar de sobrinha bisneta de Voltaire, é uma piedosa senhora que educa os filhos no fervor da fé católica. Como diz o autor, desta matriz nascem duas vocações na alma do jovem Teilhard: o amor da terra a par com o amor do céu. Teilhard começa os seus estudos com 10 anos no Colégio Jesuíta de Montré e inicia, com 17 anos, os estudos para uma licenciatura em matemáticas. Mas, logo no ano seguinte, decide abandonar essa carreira e entra para o noviciado jesuíta de Aix-en-Provence. A comunidade em que se inseriu é obrigada a transferir-se para a ilha de Jersey devido à lei do Estado francês que, em 1901, proíbe o ensino religioso. E é aí que completa, a par do estudo da teologia, o da filosofia e das letras. Em 1905, é transferido para o Colégio Jesuíta do Cairo para aí ensinar físico-químicas,
no período de formação jesuíta chamado Regência, após o que regressa à Inglaterra, desta vez Hastings, para completar a teologia, onde é ordenado em 1911. Se o Cairo o abre à mística do Oriente, Hastings vem revelar-lhe o interesse na paleontologia. Com efeito, sendo uma religião rica em fósseis, Teilhard junta-se ao grupo de jovens que desenvolvem pesquisas nesta área, que acaba por se revelar uma paixão. No Museu da Cidade de Hastings figuram, ainda hoje, espécimes de fósseis descobertos por Teilhard e classificados com o seu nome. Eu vi-os. Estive lá. Estive lá em 2011, quando se celebrou o centenário da ordenação de Teilhard. Como consequência desta paixão, é mandado pela Ordem para o Museu de História Natural de Paris, onde completa os estudos de paleontologia com o seu diretor, o professor Marcelin Boule. Pela primeira vez na vida, Teilhard sai do ambiente fechado da companhia e entra em contacto com o mundo da ciência e dos cientistas. Revela-se-lhe, então, ser este mundo eminentemente agnóstico ou mesmo ateu. E percebe com inquietação que isso se deve mais ao discurso esclerosado da Igreja da época do que a uma tendência particular desse meio. Isso estimula-o a assumir a missão que cumpre para o resto da vida de aproximar os dois mundos, o da ciência e o da fé. Em 1914 rebenta a Primeira Guerra Mundial e em dezembro Teilhard é mobilizado para a frente de batalha como cabo maqueiro. Distingue-se pela bravura com que, insensível aos perigos, atravessa as linhas de fogo para ir socorrer e transportar os feridos para a retaguarda, muitas vezes os cadáveres dos camaradas caídos. Quando os superiores lhe propõem a promoção a oficial capelão, ele recusa, por preferir permanecer junto dos seus homens, como ele dizia, alguns até de religião muçulmana, a quem ele confortava espiritualmente. No final da guerra, quando foi desmobilizado em 1919, recebeu as mais altas condecorações. A sua experiência na guerra foi, segundo ele, um batismo no real, como escreveria a sua prima Marguerite Teilhard-Chambon, que foi a sua correspondente de guerra. A abertura de espírito que as duas experiências vividas neste âmbito, perdão, vou repetir. A abertura de espírito que as duras experiências vividas neste âmbito lhe proporcionaram, permitiram-lhe alargar o sentido crístico que, desde o seminário, passando pelo confronto com o ateísmo dos colegas, se vinha desenvolvendo no seu espírito. E é assim que, aproveitando os momentos livres, uns mais que outros, fora das trincheiras, e nem sempre fora das trincheiras, passou ao papel
as suas sucessivas reflexões, que foi enviando à prima, sempre com o sentido de que amanhã poderia já estar morto e não tinha podido fixar o escrito, o que o iluminara. Produziu, deste modo, 20 ensaios, mais tarde reunidos no 12º volume das suas obras completas, que se intitulou Escritos do Tempo da Guerra. Quem conhece o pensamento de Teilhard é unânime em considerar que este conjunto de escritos condensa as intuições místicas que ele aprofundou e desenvolveu depois ao longo de toda a sua vida. A correspondência para a prima que acompanhava essas remessas, veio a dar lugar a um importante volume biográfico por ela editado após a morte de Teilhard e a que deu o título de Gênese de um Pensamento, por ali ter reconhecido o processo fecundo de surgimento de uma visão extraordinária, integradora do mundo em Deus. Terminada a guerra, Teilhard, com 38 anos, retoma os estudos de geologia e paleontologia. Faz um doutoramento na Sorbonne, abordando um tema paleontológico. Regressa ao museu, onde reencontra Marcelin Boule, sendo nessa altura encarregue do ensino de geologia no prestigiado Collège de France. Desculpa, permitam-me que interrompa por um segundo. Desculpem, estou de volta. Portanto, estava eu a dizer que regressa ao museu, onde reencontra Marcelin Boule, sendo nessa altura encarregue do ensino de geologia no prestigiado Collège de France. É nessa altura que trava conhecimento com o filósofo cristão Édouard Leroy, de quem se torna amigo, e com o cientista russo Vladimir Vernadsky. É sob estas influências que ele formula o seu conceito de noosfera, que será largamente tratado neste livro, como havemos de ver. E que plasma no ensaio Luminisation, antecâmara da sua obra maior, que escreverá nos anos 30, ou seja, o fenómeno humano. Em 1923, Marcelin Boule envia-o à China para colaborar em Tianjin com o padre Émile Lisson, jesuíta ali há muito radicado como explorador paleontológico, a fim de com ele desenvolver os estudos de paleontologia humana no deserto de Ordos. Esteve um ano nesta missão, que foi muito fecunda para o desenvolvimento da sua carreira científica, e é de assinalar que foi ali, no deserto de Ordos, que Teilhard escreveu o seu sublime texto, A Missa sobre o Mundo, que começa com a arrepiante frase mística: visto que, uma vez mais, Senhor, já não nas florestas do N, mas nas estepes da Ásia, não tenho nem pão, nem vinho, nem altar, e levar-me-ei acima dos símbolos, até à pura majestade do real, e oferecer-vos-ei, eu, vosso sacerdote, no altar da terra inteira,
o trabalho e a dor do mundo. Teilhard regressa à França para continuar os seus trabalhos com Marcel Lambourg, quando, em 1924, estala o escândalo de ter chegado às mãos das autoridades eclesiais um texto, redigido em 1922 por Teilhard, sobre a problemática do pecado original, a pedido de amigos e que não se destinava à divulgação. A companhia apressa-se a fazê-lo desaparecer, como diz o nosso autor, enviando definitivamente para a China. Não sei antes ter sido obrigado a assinar um documento retratando-se sob o escrito e comprometendo-se a, dali em diante, nada publicar que não seja estritamente de caráter científico. Compromisso que Teilhard, apesar de interiormente revoltado, cumpriu escrupulosamente até ao fim da vida. Vou-vos ler o testemunho que Teilhard dá deste momento na vida dele, confidenciando-se a um seu grande amigo e companheiro da Companhia de Jesus, o padre Auguste Valentin. Diz-lhe Teilhard: caro amigo, ajude-me um pouco. Mostrei boa cara, mas interiormente é algo que se assemelha à agonia ou à tempestade. Oh, amigo, diga-me que, ao ser obediente, não sou infiel ao meu ideal. Isto escreveu em 16 de maio de 1925. Abandonando assim a sua promissora carreira de investigador e académico em França, ficará na China até 1946, trabalhando como paleontólogo, colaborando com as autoridades chinesas, que ainda hoje o veneram como eminente cientista. Ele participou na descoberta do sinantropo em 1929 e fez a datação, visto que na altura a datação era feita por geólogos, não havia ainda a técnica do carbono 14. Existe, creio que nos arredores de Pequim, um parque científico em que na área dedicada à paleontologia e à antropaleontologia na China está um pavilhão dedicado a Teilhard de Chardin, com uma estátua dele no meio do pavilhão e que é profusamente visitado por escolas na China. Portanto, Teilhard de Chardin na China continuou sempre uma figura viva. Ora, estava eu a falar do sinantropo e da estadia dele na China. Foi onde ele redigiu quase toda a sua obra espiritual, incluindo o fenómeno humano e o meio divino, para aproveitar os anos de reclusão domiciliária a que a invasão japonesa obrigou os estrangeiros em Pequim. Convém aqui sublinhar que o Teilhard de Chardin, em Pequim, trabalhou muito, sofreu os apertos de uma guerra que o privaram praticamente de comunicar com o seu país e com as suas pessoas, com os seus amigos, com a sua família, e, para como sofreu a opressão bárbara da invasão japonesa que desde, creio que, 1936
até ao final da guerra, se manteve ali férrea na China. Apesar de tudo, ele aproveitou bem o seu tempo e escreveu para a gaveta. De vez em quando ia a Xangai fazer uma conferência quase às escondidas na Embaixada de França, que convidava para lá o mais que podia de estrangeiros que podiam circular, e onde ele permanecia pouco tempo, porque os japoneses não deixavam ficar lá muito tempo. Bom, de assinalar que durante esta estadia na China, Teilhard foi contratado como o geólogo oficial da expedição Croisière-Jaune, grande iniciativa da marca Citroën para promover os seus veículos todo-terreno da época e testar assim as célebres lagartas de borracha sob todas as condições climáticas. Perdão, estou aqui um bocadinho perdido. Sob todas as condições climáticas, passando toda a espécie de inclemências e ataques de bandidos, a expedição, mas saldando-se por um êxito sob todos os pontos de vista técnico-científicos. Recordo aqui, porque veio-me agora à memória, que existe um escrito muito interessante sobre a missa de Ano Novo que Teilhard celebrou com os membros da expedição na passagem do ano 31 para 32 ou 32 para 33, agora não me recordo, a que assistiu toda a expedição, que era formada só por ateus. E há um testemunho comovente de um deles que escreveu para a família dizendo que há muito tempo ou nunca teria participado num momento tão espiritual como foi aquela passagem de ano, aquela missa de passagem de ano com o Padre Teilhard. Terminada a guerra, 39-45, Teilhard pôde finalmente regressar à França, onde é acolhido com enorme entusiasmo pelos meios intelectuais que, à distância, acompanhavam o seu percurso com base nos escritos que ele ia particularmente enviando a amigos para lhes escolher a opinião, mas que estes, por deslumbramento do que liam, depressa os policopiavam e faziam circular no meio, por baixo da mesa, ou sous le manteau, como dizem os franceses, por assim dizer. Eu tenho a felicidade de possuir 2 destes cadernos daquela época, policopiados naquelas máquinas que havia antigamente, que chamavam os policopiadores, que usava-se o stencil. Se calhar a maioria dos meus ouvintes aqui, dos participantes, é jovem demais para se lembrar como se faziam cópias de textos naquela altura. Nós datilografávamos uma folha de um material que tinha cera e uma telazinha fininha, as teclas abriam a cera e depois aquilo era montado numa máquina que tinha uns rolos com tinta por trás da cera, passava a tinta através dessa tela para as letras e depois aquilo entrava na parte onde estava o papel, que corria sobre essa página e copiava o texto. Eram chamados stencils. E durante muito tempo, antes de haver fotocópias, que eu sou desse tempo, em que ainda não havia fotocópias,
Era assim que se faziam as cópias nos escritórios, não é? Quando uma coisa era importante e tinha que ser passada em muitas cópias, tinha que se fazer em sequência. Ora bem, portanto, esses escritos andavam por baixo da mesa. E isto valeu-lhe, ao Teilhard, ser convidado para inúmeras intervenções em eventos culturais e conferências, sobretudo em França, aumentando de dia para dia, a sua fama e o número de pessoas que acorriam sempre que se dava uma dessas ocasiões. Para cúmulo da irritação crescente que as autoridades eclesiásticas iam sentindo com tudo isto, Teilhard foi nomeado diretor de investigação do CNRS, ou seja, Centre National de Recherche Scientifique. Foi nomeado diretor de investigação. E em 1950 foi eleito membro da Academia das Ciências de França. Não tardou com isto que novo exílio o espreitasse. E desta vez é enviado para Nova Iorque a colaborar com a prestigiada fundação Werner Grand Foundation for Anthropological Research. Portanto, Fundação de Investigação Antropológica. Em Nova Iorque, Teilhard vive na comunidade jesuíta de Park Avenue, participa em colóquios científicos e em expedições à África, é feito Honorary Fellow da Sociedade Antropológica da Grã-Bretanha e Irlanda, da Sociedade Americana de Geologia, é feito membro da Academia das Ciências de Nova Iorque. Diz aqui o nosso autor sobre este assunto, ou melhor, sobre o assunto da proximidade dele à ONU. Tinha acabado de nascer. Vizinho da ONU, diz Donadieu, onde tem entrada livre graças ao seu colega jesuíta, Padre de Brevery, que é secretário-geral adjunto. Teilhard encontra-se ali com numerosas personalidades da política internacional, da economia, da cultura, das artes. O seu exílio forçado, paradoxalmente, veio a colocá-lo no coração da mundialização, palavra que não se usava na altura e que ele designa por planetização, onde está em construção o futuro da humanidade. É esta posição de observador privilegiado que lhe permitirá escrever novos ensaios de caráter prospectivo. Inclusivamente, ele tem uma comunicação que foi feita à ONU. No domingo de Páscoa, 10 de abril de 1955, depois de participar na missa na Catedral de St. Patrick, por uma amena tarde de primavera, vai a pé até casa de amigos, onde estava convidado para o chá. Em determinado momento, cai redondamente no chão e morre fulminado por um ataque cardíaco. Semanas antes, tinha confidenciado ao embaixador da França, numa recepção a que assistiu, que o que mais desejava era morrer no dia da ressurreição. Ainda antes de ter sido exilado para os Estados Unidos, tendo Teilhard sofrido um grave problema cardíaco, o superior da sua comunidade, que eram os Etudes, o equivalente à nossa revista Brutéria, em França, esse superior, chamado Padre Jouve,
combinou com Jeanne Mortier, secretária benévola de Teilhard, que esta lhe pedisse a Teilhard para ficar legatária de toda a obra em manuscrito que estava em seu poder, uma vez que a companhia nunca a poderia publicar, o que a condenaria ao desaparecimento, a obra. Talvez rapidamente um apontamento sobre Jeanne Mortier. Jeanne Mortier era uma estudante de teologia que um dia foi assistir a uma daquelas conferências que o Teilhard fazia em Paris depois de vir da China. E ficou de tal maneira fascinada que procurou falar com ele, mas não conseguiu. E soube depois onde ele morava. Ele fazia parte da comunidade dos Études, vivia na Rue Monsieur, em Paris, onde está a sede dos Études, e ela foi lá e pediu para que ele a recebesse. E depois conta a Jeanne Mortier que esteve uma tarde inteira a conversar com o Padre Teilhard. E de tal maneira foi o deslumbramento que ela teve, e ouvindo da boca dele que tinha caixas de escritos que estavam por editar, que estavam por arrumar, que estavam por ordenar, ela ofereceu-se para vir tratar-lhe disso. E, paulatinamente, criou-lhe um arquivo completamente organizado e pronto para ser, eventualmente, editado como veio a ser. Eu digo aqui que o Padre Jouve combinou com Jeanne Mortier que ficasse legatária toda a obra, uma vez que a companhia nunca poderia publicar a obra, o que a condenaria ao desaparecimento. Porquê? Porque os jesuítas têm a prática de os seus confrades que morrem vão às suas celas ou aos seus quartos e tudo o que lá está, que não tenha sido publicado, portanto, que esteja ali como espólio do falecido, é queimado. Eles respeitam de tal maneira a privacidade que não devassam os espólios. E, portanto, o Padre Jouve, que conhecia a obra de Teilhard e que sabia o valor que ela tinha, inquietou-se de que aquela obra pudesse vir a desaparecer. Boa gente esta. Ora, foi graças a esta luminosa decisão que foi possível existirem hoje 13 volumes contendo toda a obra espiritual de Teilhard de Chardin, sem contar com diversos volumes de correspondência, que não faziam parte desse espólio, claro. Jeanne Mortier, prevendo a hostilidade romana que poderia ameaçar uma condenação póstuma, antes de iniciar a edição da obra, o que ela fez mal o Padre Teilhard morreu, criou um comitê geral e outro científico, nos quais tomaram lugar altas personalidades do mundo social, intelectual e científico, como, por exemplo, a Rainha da Bélgica, André Malraux, Leopold Senghor e muitos mais, que figuram em todos os volumes, em todos os 13 volumes, figura no princípio, nas primeiras páginas, a lista dos participantes, dos membros destes comitês, e posso-vos dizer que são páginas. Ora, por altura do anúncio do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII,
Já os movimentos de escândalo pela obra de Teilhard estavam ao rubro. A obra tinha começado a sair em 57 e, como se lembram, o concílio foi anunciado em 62 e, portanto, já havia muita gente a ler Teilhard. Portanto, os movimentos de escândalo pela obra de Teilhard estavam ao rubro. A par de uma catadupa de obras críticas sobre a mesma que não paravam de aparecer todos os dias e de desaparecer rapidamente das livrarias. Foi um furor. Os que estão próximos da minha idade devem se recordar da saudosa editora Moraes Editora, em Portugal, que logo, assim que as obras começaram a aparecer, tanto de Teilhard como sobre Teilhard, começou a publicar imensos volumes de traduções dessa obra. E durante largos anos isso deu para que em Portugal se lesse e falasse muito de Teilhard. Foi nessa altura que eu tomei conhecimento com a obra de Teilhard, nos anos 60. Nos corredores da aula conciliar não se falava de outra coisa, conforme testemunha o próprio padre Henri de Lubac, amigo pessoal de Teilhard e confrade, e que tinha sido nomeado por João XXIII um dos teólogos do concílio. Onde é que eu parei? Não se falava de outra coisa. E o padre Henri de Lubac, conhecedor a fundo do pensamento de Teilhard, empenhou-se em rebater todas as calúnias e mal-entendidos que graçavam no meio. Acho que era os meios dos intervalos das aulas conciliares, eram um espingardar sobre Teilhard por todos os lados. E o padre Henri de Lubac indignou-se, porque conhecia bem a obra, e rebateu o mais que pôde as calúnias, de tal maneira que muitos dos padres conciliares, a pouco e pouco, começaram a amainar, a interessar-se pela obra de Teilhard, e a verdade é que não esquecer que foi por influência de Lubac que muitos aspectos do pensamento teilhardiano, tanto igualmente cultivado por alguns padres conciliares, ou por muitos, passaram a integrar algumas das constituições do concílio, principalmente Gaudium et Spes e a Dei Verbum. Vale a pena ler estas duas constituições e, para quem conhece a obra de Teilhard, ir lá reconhecer as enormes influências do pensamento de Teilhard de Chardin, que ali estão espelhadas. Bem, mas foi a publicação em 1962 da obra de Lubac, O Pensamento Religioso, do padre Teilhard de Chardin. Lubac, ao assistir àquela fúria contra o Teilhard, pegou na pena e escreveu uma obra monumental sobre o pensamento de Teilhard de Chardin, que vale a pena ler, embora seja muito grande, e onde ele faz a apreciação, digamos que faz o balanço da obra de Teilhard de Chardin, balanço positivo, mas que, por honestidade intelectual, ele não deixa de sublinhar e apontar e corrigir aquilo que ele, como teólogo de profissão que era, o Teilhard não era, o Teilhard era cientista, não era teólogo, de Lubac era teólogo, e passando à peneira os escritos de Teilhard de Chardin, encontrou lá muita coisa que
do ponto de vista da ciência teológica, digamos assim, não estaria muito correta, não estaria muito bem formulada, mas que esses aspectos em nada retiravam à importância e ao interesse do conteúdo desses mesmos escritos. E, portanto, ele escreveu essa obra, La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, e esta obra acabou por provocar ainda maior escândalo, porque foi uma maneira de ainda divulgar mais elogiativamente o pensamento de Teilhard de Chardin, embora não elogiativamente, de um ponto de vista não verdadeiro, elogiativamente, porque era assim que Lubac entendia que devia ser falada a obra do padre Teilhard. Mas acabou por provocar um tal escândalo que, quando a obra se esgotou e o de Lubac quis fazer a reedição em França, foi proibido. Não pôde fazer a reedição. Não sei, acho que a obra nunca, hoje em dia já foi reeditada, mas nunca chegou a ser traduzida, porque foi proibida a tradução da obra. Portanto, as hostilidades ainda estavam muito acesas em 1962. Porque este escrito veio de alguém que era já uma reconhecida autoridade teológica nos meios do Vaticano. E isso eles não perdoaram. Ainda por cima tinha sido nomeado para o concílio como padre conselheiro em teologia. Ora bem, foi precisamente este livro que desencadeou a fúria do Santo Ofício e provocou a redação do tal mónito, a que já falamos. Ora, conforme Dom Nadieu nos dá conta, o ano de 1981, o do centenário de Teilhard de Chardin, marca uma viragem na atitude da Igreja em relação a Teilhard. De então para cá, pela mão de diversos papas e por iniciativas de encontros realizados em Roma, com a presença e até a participação de figuras do Vaticano, algumas em representação do Papa, tem-se vindo a assistir a uma tendência de revisitar o pensamento de Teilhard e de nele enaltecer as suas concepções de fé suscetíveis de vir a dar fogo a uma nova e urgente evangelização. Eu, para terminar, e pegando aqui no escrito do nosso autor, queria rapidamente ler-vos algumas, que aliás vocês podem fazê-lo, tem o livro, mas dar-vos aqui alguns testemunhos pescados pelo Donadieu como índice da reabilitação de que Teilhard tem vindo de então para cá, então, quer dizer, desde 1981 para cá, a ser objeto. Por exemplo, João Paulo II reconhecia a 1 de junho de 1988, numa carta dirigida ao reverendo George Coyne, diretor jesuíta, diretor do Observatório do Vaticano, escrevia ao Papa: tal como a filosofia aristotélica acabou por dar forma a algumas das expressões mais profundas da doutrina teológica, por que é que não haveríamos de poder esperar que as ciências de hoje, com todas as formas do conhecimento humano, fortifiquem e informem esta parte da teologia que trata das relações com a natureza, a humanidade e Deus? E, em outubro de 66, ao dirigir-se a uma audiência
de cientistas vindos do mundo inteiro, o Papa João Paulo II não hesitou em declarar: hoje, novos conhecimentos conduzem a reconhecer na teoria da evolução mais do que uma hipótese. É efetivamente notável que esta teoria se tenha progressivamente imposto ao espírito dos investigadores no seguimento de uma série de descobertas feitas em diversas disciplinas de saber. Ora, não é justamente a partir do fio condutor da teoria da evolução que Teilhard construiu a sua visão do mundo, diz-nos Vanagé, que ele pôde mostrar que a dimensão espiritual tinha um amplo lugar, que o cristão poderia ver aí a obra de Deus em ação? Depois damos aqui conta de que em 2004 se realizou um colóquio internacional em Roma, na Universidade Gregoriana, dos Jesuítas, onde o cardeal Pupin participou na mesa como representante do Papa, João Paulo II. E na presença do padre Colvenbach, que era o geral dos jesuítas na altura. Perante 200 cientistas, teólogos e filósofos vindos do mundo inteiro para inventariar a herança científica, teológica e filosófica legada pelo padre Teilhard, herança ainda viva, decorridos 50 anos sobre a sua morte, o cardeal Pupin declarou, como conclusão do seu discurso inaugural do colóquio: na sua maneira incomparável, Teilhard ensina-nos, tal como João Paulo II, na epígrafe de Fides et Ratio, que a fé e a razão são como duas asas que permitem ao espírito humano elevar-se até à contemplação da verdade. A eleição de Bento XVI em 2005 vai confirmar a mudança de clima. Nas obras publicadas no quadro da sua atividade de professor de teologia, já Joseph Ratzinger tinha feito por diversas vezes referência elogiosa a Teilhard. Reconhecia-lhe em particular o mérito de ter contribuído para a renovação da cristologia. Portanto, isto nas aulas do professor teólogo Joseph Ratzinger. Reconhecia-lhe em particular o mérito, mas isto eu já li. Assim, no seu manual de teologia, La foi chrétienne, hier et aujourd'hui, como se chama o manual, publicado pela primeira vez em 1968 na Alemanha, ele, Ratzinger, escrevia: para que o homem se torne plenamente homem, é preciso que Deus se torne homem. Será ainda mais homem aquele que não apenas entra em contacto com o infinito, mas que é um com ele, Jesus Cristo. Nele, o processo de hominização chegou verdadeiramente ao seu termo. É um grande mérito de Teilhard de Chardin ter repensado estas ligações, dizia o nosso Papa Ratzinger, na altura só ainda teólogo. Cristo, humanidade, a partir da linguagem atual do mundo, e de as ter compreendido com exatidão, de as ter de novo tornado acessíveis. Parem bem, eu vou reler. É um grande mérito de Teilhard de Chardin ter repensado estas ligações. Cristo, humanidade, a partir da imagem atual do mundo, de as ter compreendido com exatidão e de as ter de novo tornado acessíveis. De novo tornado acessíveis. Numa homilia que proferiu Bento XVI em 2006, põe em relevo a dimensão universal
e cósmica do Cristo ressuscitado. Se, excepcionalmente, utilizarmos a linguagem da teoria da evolução, a ressurreição de Cristo é a maior mutação, o salto absolutamente mais decisivo que jamais ocorreu na longa história da vida. Um salto de uma ordem completamente nova, que nos diz respeito e a toda a história. Quem ler Teilhard encontra, por outras palavras, exatamente esta mesma exaltação do Cristo ressuscitado como um prolongamento do Cristo histórico e constituindo o que ele chamou o Cristo universal. Mais tarde, a quando de uma homilia improvisada, proferida na Catedral de Aosta em julho de 2009, ao fazer referência à Eucaristia, concebida como ofrenda do mundo a Deus, amante e vivificante, não hesitou, como em eco à missa sobre o mundo de Teilhard, em citar explicitamente. É a grande visão que também ele, Teilhard de Chardin, teve. No fim, teremos uma verdadeira liturgia universal, em que o universo se tornará hóstia viva. Finalmente, na sua obra Luz do Mundo, interrogado sobre a credibilidade da narração evangélica, nomeadamente a da ressurreição de Cristo, Bento XVI responde: Deus pôde criar, através da ressurreição, uma nova dimensão da existência. Pôde, para além da biosfera e da noosfera, como diz Teilhard de Chardin, criar mais uma nova esfera, na qual o homem e o mundo são um em Deus. Estou quase a terminar, mas estes testemunhos são muito importantes para nós retermos como pano de fundo de toda a obra que agora, a partir de agora, nas nossas sessões, nas nossas aulas, se assim quiserem, vamos acompanhar pormenorizadamente. Em 2012 houve outro colóquio na Gregoriana, em Roma, que foi intitulado de Colóquio da Confirmação, em que nos diz aqui o nosso autor, já não se tratava de reconhecer a ortodoxia da obra, mas antes de a pôr ao serviço da nova evangelização, de fazer dela um trunfo na batalha espiritual que se anunciava para dar ao nosso século o suplemento de espírito que tanto lhe faltava. É o que ressalta dos debates deste colóquio e da série de comunicações de alto nível que ali foram apresentadas. E, para terminar, o momento sem dúvida mais comovente foi a bênção apostólica que no dia 11 de novembro o Santo Padre deu ao conjunto dos participantes no colóquio, no Ângelus. Eu estava lá, felizmente. Assim, Bento XVI teve o mérito de ser o primeiro Papa a pronunciar e honrar o nome de Pierre Teilhard de Chardin. E o Papa Francisco? Dir-me-eis vós. Depois da sua eleição em 2013, que diz ele de Teilhard? Para já, uma primeira nota. Todas as suas declarações e tomadas de posição podem ser lidas como perfeitamente integradas na linha geral do pensamento do grande jesuíta. Como Dona Adieu, já o demonstrei num pequeno artigo em finais de 2013. Em seguida, uma confirmação. Na sua grande encíclica sobre a ecologia de 25 de maio de 2015, Laudato Si, logo no capítulo 2º, secção 82, ao recordar os fundamentos cristãos de uma teologia da criação, o Santo Padre escreve:
A culminação da marcha do universo encontra-se na plenitude de Deus, que foi atingida pelo Cristo ressuscitado, eixo da maturação universal. E agradável surpresa, aí se encontra uma nota de pé de página fazendo explicitamente referência ao contributo de Teilhard de Chardin, para quem, igualmente, o Cristo era o eixo da santa evolução, como Teilhard chamava a evolução. Pensa-se, inevitavelmente, nos escritos do grande jesuíta relativos ao Cristo cósmico, ao Cristo ômega, ao Cristo universal. E, com isto, eu termino. No entanto, para sublinhar o que foi a vida e o testemunho de Teilhard de Chardin e a forma como ele viveu heroicamente uma situação, eu diria, martirizante, que ele chega a dizer, é altamente doloroso não poder falar, não poder dizer, não poder ser ouvido. Ele, o Teilhard, no final, praticamente, da sua vida, isto em 1948, antes de ir para a América, tinha o seu livro O Fenómeno Humano pronto para ser publicado, e tinha o seu livro O Meio Divino, que o Papa Paulo VI tanto elogia como sendo o melhor manual de espiritualidade que eu conhecia. Tendo estes livros prontos e tendo passado por um processo doloroso de enviar os manuscritos para Roma e de lá virem notas e sugestões e dele fazer as reformulações pedidas, de se socorrer de amigos, incluindo de Lubac, para lhe acertarem as agulhas para na próxima revisão não haver mais nenhum reparo da parte de Roma. Mesmo assim, o manuscrito continuava parado e não lhe diziam nada. E ele pegou em si e foi a Roma. Na altura, ele tinha sido, deixem-me ver para não me enganar, ele tinha sido nomeado para reger uma cadeira no Collège de France. E tinha que pedir autorização para isso. E então foi a Roma pedir autorização aos geral dos jesuítas para assumir a sua cátedra e para obter novas e mandados do fenómeno humano. E dizia mesmo, eu vou lá para explicar bem o que é que eu pretendo com aquele escrito. Bom, e o que eu tenho aqui agora para vos ler é uma carta, é um texto, um excerto de uma carta que ele escreve a uma amiga chamada Rhoda de Terra, foi em casa de quem ele veio a morrer em Nova Iorque, onde dizia, não vou a Roma para pedir o que quer que seja, mas antes para lançar à cara da minha igreja tudo o que se tornou evidente para mim no decurso dos anos. Creio simplesmente que, no estado atual das coisas, mantemos o Cristo demasiado pequeno em comparação com o mundo. Por isto, eles não podem censurar-me. A única maçada é que eles não enxergam a verdadeira dimensão do mundo. No final da vida, num dos seus últimos escritos,
ele retoma ainda a sua obsessão de alargar Cristo às dimensões do mundo. Pois bem, este Deus, já não somente do velho cosmos, mas da nova cosmogênese, este Deus, tão esperado pela nossa geração, não sois vós, muito justamente, que o representais e que nulo trazeis, Jesus. Ó Cristo, sempre maior. Muito obrigado pela vossa atenção. E, portanto, vamos relembrar que no dia 17 deste mês, às 18h30, por Zoom, teremos a abordagem do início do segundo capítulo do livro, tratando da visão científica de Teilhard na parte respeitante à pré-vida ou à cosmogênese. O orador será o engenheiro Frederico Melo Franco, que é o vice-presidente da Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin em Portugal. Portanto, até o dia 17, contamos todos uns com os outros para nos animarmos. A nossa primeira sessão de reflexão virá só no dia 14, porque não haveria tempo de intercalar uma sessão dessas antes do tratamento da vida ou biogênese, a celebração, o pensamento ou antropogênese, pelo padre Andreas Lint, jesuíta, que será no dia 2 de dezembro. Portanto, como não ia haver possibilidade de fazer uma sessão de reflexão antes, no dia 14 faremos uma reflexão a reflexão possível sobre estas 3 sessões, e para isso eu exorto os meus amigos todos a, uma vez escutadas as comunicações, lidos os textos, venham munidos de boas reflexões, argumentos e questões para serem debatidas nesse dia 14 de dezembro, às 18h30. Portanto, até ao dia 17 deste mês, muito boa noite a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Ora, boa noite. Deus a Boa todos. noite. Quem quiser falar agora estão livres de falar. Obrigada, boa noite. Obrigado. Eu quero dizer que já tivemos um pleno de 32 presenças. Eu acho muito bom. Fico muito feliz. Não é assim? Exatamente, António. Deixa-me cá ver se eu me despeço aqui de alguém. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Até à próxima. Boa noite, obrigada. Au revoir, Marianne. Au revoir et merci. Merci à toi. Au revoir. Obrigado, Juan. Obrigado, Leandro. Antonio, boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, António. Obrigado a todos. Compreendeste, entendeste, Leandro? See you later. See you later. Boa noite. Boa À noite. bientôt. Juan, À bientôt, entendeste? merci. Aviento. Aventou sempre. Juan, À bientôt, merci. Juan Fernández de Saudades Alcalá, do ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, pero no. Entendeste bem o português? Entiendo un poquito, solamente un poquinho, mas entendo alguma coisa. Pronto, ok. Obrigado pela vossa participação. Au revoir et merci. Muito obrigado. Au revoir. Boa tarde a Au revoir, todos. Mariana.
e também aos amigos franceses. Bonsoir pour les amis de la France qui ont ramassé aussi la réunion. Olha o Paulino Secane, temos aqui o nosso amigo Secane, também nos vai Au fazer revoir, uma Paulino. comunicação. Au revoir, Paulino. Au revoir, merci beaucoup. Paulino, onde é que estás? Paulino. Conta-nos onde é que estás. À bientôt. À bientôt, Mariana. Estou a bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Então, eu estou aqui em Roma. Estás em Roma. O que é que estás a fazer, Paulino? Oui. Comecei este ano com a licenciatura em teologia com especialização em teologia fundamental. Boa. O Paulino tem uma tese de licenciatura em Teilhard Chardin. Sim, para filosofia, vai. sim. Onde é que tu estás, Paulino? Espera aí. O Paulino vai nos fazer uma comunicação. Sim, Dia, em março. no dia 22 de março, e vai-nos falar, a partir do homem, a evolução muda de natureza. Vale? Sim. É isso. Gostei muito de Excelente. ver, Paulino. Fico Muito contente. obrigado. Eu Obrigado. também. Excellent. Sim. Excellent. Au revoir. Au Au revoir. revoir, Qui est Sherman. là? Qui nous Finalement, dit au revoir? Pronto. Bom, meus Merci. amigos, vou também despedir-me de vocês. Eu mandarei depois a gravação. Não comecei logo no princípio, mas não faz mal. Vocês, o que eu disse no princípio, vocês podem ler facilmente no livro. Então, um abraço e beijos para todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Deus, Boa boa noite. noite. Boa noite.